Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, começando o capítulo número 22 do O Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas da mediunidade dos animais, a partir do item número 234. Normalmente, quando se fala em mediunidade dos animais, a primeira imagem que vem à nossa mente é um animal falante, né? Seria um animal que pudesse transmitir alguma mensagem do mundo espiritual. Nós temos também várias outras situações. Falou, André, que legal. Então depois, quem quiser dar uma chegadinha lá no programa Transição, www.transição.tv.br, temos lá o assunto então. Qual é o tema exato, André? Você lembra? Coloca para nós, por favor, aí qual é o tema, o título do programa. E aí então nós temos também a situação onde normalmente os animais acabam vendo espíritos, né, que é algo que também nos intriga bastante. E temos um terceiro ponto a ser estudado aqui na nossa sala, que trata da cura dos animais através do passe realizado por humanos, que também é um tema que abre, né, campo para muitas discussões, algumas discussões um pouco polêmicas, né, em virtude do assunto, até porque nós encontramos em várias regiões do país hoje centros espíritas que se dedicam a curas de animais. E aí, então nós ficamos com aquela grande interrogação, né, como é que isso pode acontecer, de que forma que isso se dá, qual exatamente a legitimidade desse fenômeno. Então vamos por partes, começando aqui pelo nosso texto. Kardec ele faz um comentário interessante a respeito dos realejos, né, aqueles homens que ficam com aquelas maquininhas, né, girando ou tocando música, enquanto os passarinhos, né, os periquitos, tiram um cartão falando sobre o futuro de uma pessoa, falando sobre a vida daquela pessoa. E isso sempre foi de grande intriga para aqueles que presenciavam. Só que hoje, nos tempos atuais, isso já não é tão comum, né? Hoje já não se vê mais os passarinhos fazendo isso, ou quase não se vê, pelo menos não nas grandes cidades. Mas naquela época era bastante comum. Nós tínhamos ali os circos itinerantes, nós tínhamos os realejos, tínhamos o teatro mambembe também, que era muito comum. Isso porque o entretenimento daquela época se dava exatamente com essas atividades, né? Nós não tínhamos cinemas, não tínhamos televisão, então tudo se dava, né? Tanto por teatros, como por circos, como por essas apresentações particulares. E ao mesmo tempo também nós lembramos que as casas, né, os teatros que tinham naquela época, eles abriam espaço também para ilusionistas, e esses ilusionistas aproveitavam exatamente a onda do espiritualismo, a onda do espiritismo, ou do próprio espiritismo, né, falando sobre a nossa relação com os espíritos. E aí então aqueles truques, né, ilusionistas de prestidigitação que eles faziam tinha exatamente esse objetivo, de aproveitar essa onda, criar uma ilusão que tratava dos espíritos. A gente chega a ver isso em dois filmes que foram lançados recentemente, que é O Grande Truque e O Ilusionista. São dois filmes que se contextualizam naquela época, quando a eletricidade estava sendo descoberta, quando a doutrina espírita começava a lançar a ideia de comunicação com o mundo espiritual. Então está ali os animais e o mundo espiritual. Né? Nesse caso, né, o assunto trata exatamente dos animais após a sua desencarnação. Né? Então a gente aproveita, deixa e fala também sobre a relação dos espíritos com os animais. Bom, vamos lá, questão número 234 diz para nós aqui: os animais podem ser médiums? Frequentemente se tem posto esta questão, e certos fatos pareciam recebê-la afirmativamente. O que, sobretudo, tem dado motivo a aceitá-lo são os notáveis indícios de inteligência de alguns pássaros educados pelos homens, que parecem adivinhar o pensamento e chegam a tirar de um maço de cartas as que correspondem exatamente ao pedido feito. Observamos essas experiências com especial cuidado
e o que mais admiramos foi a arte que se teve de desenvolver para a instrução desses pássaros. Não se pode negar que eles possuem uma certa dose de inteligência relativa, mas devemos convir que, na circunstância aludida, sua perspicácia ultrapassaria e muito a do homem, porque ninguém se pode vangloriar de fazer o que eles fazem. Retorno de som, pessoal, por favor. Só um instantinho então, vamos organizar aqui. Voltamos? Muito bem, então vamos em frente. Seria mesmo necessário, para certos casos, supor que eles possuem um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais clarividentes. Sabemos, com efeito, que a lucidez é essencialmente variável e está sujeita a frequentes intermitências, enquanto entre esses pássaros seria permanente e funcionaria, no caso, com uma regularidade e uma precisão que não se encontram em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela jamais lhes faltaria. Bom dia, pessoal. Aqui o que Kardec coloca é exatamente que, se fosse possível, a faculdade de dupla vista nos pássaros, elas seriam constantes. Isso porque os pássaros estão ali o tempo todo prestando, esse tipo de realizando esse tipo de atividade, enquanto que os sonâmbulos, os humanos, num estado sonambúlico, estariam ali num estado de transe específico naquele momento, realizariam então todos os fenômenos possíveis a partir do sonambulismo e depois voltariam ao seu estado natural. Enquanto que os pássaros, Kardec aqui especula, se por acaso eles tivessem essa capacidade de dupla vista, eles teriam num período constante. Então eles estariam sempre vendo tanto o mundo físico como o mundo espiritual. Isso porque eles teriam que observar, da perspectiva espiritual, o futuro daquelas pessoas, respostas para os enigmas que elas apresentam. Então alguém chega para um passarinho, para um realejo e pergunta assim: eu quero saber se por acaso eu vou me casar com fulano. Aí o passarinho vai lá e tira uma carta e traz alguma mensagem relacionada com aquela ideia. Então, é exatamente ali que Kardec coloca: ou o pássaro realmente tem essa capacidade de ver o futuro daquela pessoa e trazer isso através de uma carta, ou receber a influência de um espírito que viesse através desse pássaro enviar uma mensagem para aquela pessoa, ou o que Kardec coloca como uma resposta mais precisa, é exatamente aí um treino bastante interessante para poder levar para aquele animal, para transmitir para aquele animal a capacidade de seguir de uma forma tão elaborada, tão adestrada, a capacidade de retirar aquelas cartas. E continua. Bom dia, pessoal. A maioria das experiências que presenciamos assemelham-se às práticas dos prestidigitadores. Como quando Kardec coloca que a maioria das experiências que presenciamos, dá para imaginar ele vestido com a sua roupa elegante de sempre, parado em frente ao realejo, só dando aquela coçada no bigode e observando exatamente o que o pássaro fazia. Aí a pessoa perguntaria para ele: o senhor está interessado? Não, só estou olhando. E ficaria olhando, observando exatamente cada movimento do caso do próprio do próprio atendente, também os movimentos do pássaro, o mecanismo que ele utiliza naquela gaiolinha, onde tem também o número de cartas e tal. Então ele fica ali só parado observando. Não podia deixar dúvidas quanto aos meios empregados, particularmente o das cartas preparadas. A arte da prestidigitação, que nada mais é do que o ilusionismo, consiste, isso através das mãos naturalmente, consiste em dissimular os truques empregados, sem o que o efeito não seria atingido. Mas, embora assim reduzido o caso, não é menos interessante, pois resta sempre a admirar o talento do instrutor e também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior do que se o pássaro só tivesse de agir através de suas próprias faculdades. Conseguir que ele faça coisas que excedem os limites do possível para a inteligência humana é provar, por esse mesmo fato, o emprego de um processo secreto.
Aliás, é inegável que os pássaros só atingem esse grau de habilidade após algum tempo de cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência bastasse para levá-los aos resultados. Não é mais extraordinário ensinar-lhes a tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. Aqui é a mesma coisa, o próprio Kardec aborda essa questão lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala se os animais têm inteligência, isso porque tem animais que falam, né, como os papagaios, por exemplo. E aí então, né, os espíritos que respondem lembram, né, que na verdade o que os animais falam é contra a sua própria natureza, porque na verdade eles emitem sons específicos da natureza, bem característico de determinados pássaros, e aí então quando ele começa a tentar articular palavras, embora ele não faça ideia do que signifique, normalmente a pessoa adora ensinar um papagaio a falar palavrão, né? Então ele não faz ideia do que significa, provoca um choque em todas as pessoas, né, que estão ali próximas ouvindo, e aí então, na verdade, ele simplesmente repete. Então a inteligência dele se limita na repetição. Que se ele tivesse na natureza, ele repetiria exatamente aquilo que os outros pássaros fariam. Um papagaio emite um som, ele repetiria esse mesmo som, e aí então ele continuaria a evolução natural dele. Mas quando ele é tirado do seu ambiente natural e é mantido em cativeiro, ele começa então a repetir os sons que estão ali no ambiente onde ele se encontra. É uma música, é uma palavra, é uma expressão, qualquer coisa do gênero. Então, nesse caso a gente vê que não existe nada de fenomenal nessa questão. Continua Kardec. Aconteceu o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse mais durável. Desde a primeira sessão que assistimos, nada mais vimos do que umas imitações muito imperfeitas do sonambulismo, revelando ignorância das condições mais características desta faculdade. E aí então o que Kardec lembra é que eles faziam isso em teatros, faziam isso em algumas apresentações, até mesmo na rua, né, que a gente, como comentou sobre aqueles teatros, né, que são itinerantes, e aí então tinha lá uma pessoa que procurava, através até mesmo, né, da indução hipnótica, deixar a pessoa num estado de transe e a partir dali então simular, ou mesmo sem estado de transe, né, fazer com que ela simulasse uma demonstração ou uma dupla vista. Então ele ficava imitando, fazia aqueles trejeitos, dava aquelas fungadas, mais ou menos o que acontece hoje nas simulações do processo mediúnico de incorporação. Então a pessoa tenta imitar o máximo possível, mas para quem conhece, né, vamos imaginar, por exemplo, nós que temos contato com reuniões mediúnicas, conhecemos médiuns, sabemos como é que os espíritos se manifestam, sabemos tudo, e de repente vem alguém e tenta imitar um fenômeno mediúnico e a gente começa a olhar e já sabe que tem alguma coisa estranha, porque não é aquela característica, não é daquela forma que as coisas acontecem, né? Então, a gente vê que é bastante fácil para quem tem conhecimento, mas também muito simples quando se ilude aqueles que não têm contato nenhum. Até porque também, tanto na época de Kardec como na época atual, é bastante comum as pessoas se deslumbrarem com os fenômenos espirituais. Então elas desejam viver aquela experiência, desejam conhecer, desejam ver, né, sentir aquela adrenalina do sobrenatural, e isso acaba sendo aproveitado, né, para a maioria das pessoas, né, pelo menos a maioria desses apresentadores públicos. Então coloca, por exemplo, uma plaquinha dizendo que faz atendimento particular, aí a pessoa entra na sala e ali ela começa a simular que está ouvindo um espírito, que está sendo incorporado e coisa e tal, e a pessoa regala os olhos e fica impressionada com isso, né? Então, esse é o caso que foi colocado também aqui por Kardec. Lembrando que nesse caso, né, até mesmo da dupla vista, pessoas procuram fazer essa simulação. 235, próximo item. De qualquer maneira, as experiências acima deixam intacta a questão principal, pois assim como a imitação do sonambulismo não nega a existência da faculdade, a imitação da mediunidade nos pássaros nada prova contra a sua possível existência nesses ou em outros animais. Então o que Kardec coloca aqui também é que o fato de haver simulações em muitas situações não significa que a realidade não exista. Que era o que a gente vê, né? Pessoas que simulam
a mediunidade, a incorporação, mas o fato de ter muitas pessoas simulando não significa que não haja realmente a influência dos espíritos. E o que Kardec coloca é o fato de conseguir detectar que o pássaro nada mais foi do que adestrado, não prova nada contra a existência da mediunidade nos animais. Não é que Kardec concorde, mas ele disse que dentro desse método, o fato de você simular não significa que você prove o contrário. Então há necessidade de mais estudos. A Miriam colocou, eu sempre escuto relatos, né, eles falam pelo olhar. Só faltam falar, né? Pois é. Mas você sabe o que acontece, Miriam? Quando a gente fala sobre os animais, e exatamente aquele capítulo do Livro dos Espíritos que a gente viu, que fala dos 3 reinos e tal, sobre a evolução, o fato dos animais não terem a capacidade de se comunicar como nós, não significa que eles não tenham inteligência. Então eles têm inteligência, a parte intelectual, essa inteligência emocional, ainda que seja dentro do seu grau evolutivo. Então os animais sentem tristeza, sentem alegria, sentem solidão. Os animais tomam atitudes inteligentes, né, dentro daquilo que diz respeito ao seu universo de sobrevivência, ao seu ambiente doméstico, onde ele foi educado e tudo mais. Então muitas vezes o animal, através de um olhar, realmente ele pode expressar uma emoção. E a gente vê isso, para quem convive com o animal sabe como é que é. Às vezes ele para, olha para você assim, ele começa a falar, só falta falar. Só que de um olhar até o falar, que só falta falar, existe um abismo, né, de evolução entre essas duas espécies. Aqui até mesmo o espírito, o Erasto, que traz para nós essa orientação a respeito, ele fala sobre isso, né, sobre a evolução dos animais. Vamos em frente que a gente vai chegar nessa questão. O animal, por exemplo, quando ele rosna, quando ele balança o rabo, quando ele pula nas pernas do dono, ele está expressando um tipo de emoção, um tipo de sentimento ali, né? Então, isso mostra realmente que existem ali elementos na sua personalidade que, embora estejam ainda numa condição primitiva, eles existem. Agora, estranho seria se nós pegarmos, por exemplo, um animal mais inferior, como uma formiga, uma barata, e ela de repente expressasse algum tipo de emoção. Você olha para a barata na sua cozinha e ela balança as anteninhas porque ficou feliz de te ver. Já não é a mesma coisa de você pegar um animal, por exemplo, um cachorro, e ele balançar o rabo quando ele te vê. A gente vê claramente, né, a diferença evolutiva entre esses princípios espirituais. Um pernilongo fazer festa porque você chegou em casa, né, Tiane? Que delícia. Né? O Dudu colocou, a gente acaba aprendendo essa linguagem dele por convivência, exato, né? E até mesmo eles expressam mais, porque a partir do momento em que eles demonstram uma emoção e você retribui essa emoção, isso mostra para ele, né, que se eu fizer tal coisa, isso vai acontecer. Então para eles são sempre, né, elementos importantes, né, sentimentos importantes que vão se desenvolvendo nesses animais. Miriam colocou ali, né, quando alguém me diz que prefere o animal às pessoas, penso que se o animal realmente falasse por ele mesmo, muitos não amariam tanto o mesmo, porque seria mais um para nos falar o que não queremos ouvir. Exato, né? A gente tem sempre ter essa questão, a própria psicologia já fala sobre isso, a psiquiatria fala sobre isso, que normalmente quando a gente se isola da sociedade e desenvolve um apego pelos animais, né, isso quando a gente fala assim naqueles graus mais avançados, a gente não fala de um afeto natural que nós temos pelos animais, mas muitas vezes a fuga da sociedade e o apego pelo animal, você se apega ao animal nesse caso muito mais por necessidade emotiva, por carência, né, do que necessariamente por um amor puro, um amor verdadeiro. Porque se você se isola da sociedade, demonstra exatamente uma incompatibilidade da sua personalidade com a personalidade do semelhante. E aí nós temos estados patológicos de pessoas que se envolvem profundamente com os animais e não têm nenhuma vida social. E aí cai exatamente nessa questão que a Miriam colocou. Se os animais pudessem também expressar suas ideias e colocar ali as suas opiniões, as suas críticas, ele se tornaria exatamente, né, faria exatamente a mesma coisa que acontece numa sociedade, né, entre seres humanos. Então, isso é uma questão que merece ali um estudo, né, mais detalhado, até mesmo uma vigilância também, para que as pessoas não tenham, né, esse receio, né, ou essa preocupação, será que eu gosto de mais, será que eu gosto de menos, alguma coisa assim. Né? O Zé colocou ali também, né, que o programa Transição falou disso, né, nós colocamos exatamente essa mesma questão do programa, né, os animais e o mundo espiritual.
O Décio colocou para nós aqui, né? Mas já foi dito que a distância do princípio inteligente do animal ao nosso é a mesma entre a nossa e Deus. Sim, de fato. Né? Quer dizer, uma distância significativa. Não dá para a gente simplesmente tentar fazer uma comparação. Né? Muita gente diz assim, né? Eu prefiro muito mais os animais do que os seres humanos. Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu amo os animais. É uma questão de opinião daquela pessoa e do tipo de vida que ela tem dentro da sociedade. Né? A Marilson lembrou, né, adestramento pelo reforço positivo, quer dizer, os animais vão percebendo que quanto mais estímulo positivo você dá do seu comportamento, mais ele se desenvolve naquele tipo de conduta. Se por acaso ao contrário, ele sofre algum tipo de repressão, naturalmente a tendência é que ele vá adormecendo, né, vá diminuindo cada vez mais aquele tipo de expressão. Vamos lá então de novo para continuar aqui. A questão da mediunidade nos animais foi plenamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundidade e sagacidade podem ser apreciadas nas citações que já fizemos. Para bem se aprender o valor de sua demonstração, é essencial que nos reportemos à sua explicação anterior sobre o papel do médium nas comunicações reproduzidas atrás no número 225. Então Kardec aqui ele começa a fazer, né, uma apresentação de quem é Erasto e a confiabilidade, né, ou confiabilidade que ele traz, né, nas suas ideias, no seu raciocínio. E começa também, antes da gente começar a falar sobre a influência dos espíritos sobre os animais, dentro dessa questão mediúnica, de comunicação, é necessário, como Kardec lembrou, lá na 225, o papel dos médiuns na comunicação. Isso lembra que todas as vezes que o espírito vai trazer uma mensagem, vai trazer alguma ideia, ele utiliza de parte do acervo intelectual que o próprio médium traz. Então, se eu preciso me comunicar trazendo uma ideia, vou pegar essas ideias do médium e vou então misturar com as minhas e vou expressá-la. E no caso dos animais, qual é a bagagem intelectual que eles têm para que os espíritos possam utilizá-la? Aí já percebe então que o papel dos médiuns na comunicação do animal seria nulo, se houvesse essa possibilidade. Né? A Araci colocou também, né, ao contrário, o ódio de certas pessoas, que certas pessoas dispensam aos animais também é um alerta. Né? Então o ser humano ele tem, né, comportamentos variados em todas as os tipos de relação que ele tem. Vamos lá então. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão a respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então diz para nós aqui então Erasto, lembrando que Erasto, né, ele foi discípulo de Paulo de Tarso na época da divulgação do cristianismo, né, por todas as suas andanças na Grécia, na Itália, em várias regiões, desde a Palestina, né, onde ficava ali Jerusalém, até a Itália, ali até o Vaticano, né, onde hoje é o Vaticano. E continua. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um de vossos companheiros mais fervorosos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode mais, pode o menos, que nós podemos mediunizar os pássaros e outros animais, servindo-nos deles nas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, e mais particularmente em lógica, única e simplesmente um sofisma. Animais, diz ele, a matéria inerte, ou seja, uma mesa, uma cadeira, um piano, com mais razão deveis animar a matéria já animada, principalmente a dos pássaros. Pois bem, dentro das leis normais do Espiritismo, isso não é assim e não pode ser assim. Então o que ele coloca para nós aqui é que, se é possível, através do magnetismo, através dos efeitos físicos, movimentarem cadeiras, mesas e objetos em geral, ficaria muito mais fácil se animasse um pássaro. Porque o pássaro, além do corpo material, ainda tem um princípio espiritual, que isso daria muito mais facilidade. Seria esse o raciocínio que foi apresentado por esse colega de Kardec da Sociedade. E a resposta que o Espírito deu foi exatamente isso, né? Dentro das leis normais do Espiritismo, isso não é assim, e não pode ser assim. Primeiro, ponderemos bem as coisas. O que é um médium?
é o ser, indivíduo que serve de intermediário aos espíritos, para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem um médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer espécie que seja. Há um princípio que, disto estou seguro, é admitido por todos os espíritas, o de que os semelhantes agem através dos semelhantes e como os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? Seria preciso repetir isso sem cessar? Pois bem, eu repetirei ainda. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio, são de natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra. Possuem ambos uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvidos, de imantações mais ou menos vigorosas, que permite a nós, espíritos e encarnados, pôr-nos muito pronta e facilmente em relação. Isso quer dizer o quê? Que a característica perispiritual mais elaborada dos seres humanos faz com que haja essa afinidade natural. Lembra que eu coloquei para vocês que a gente poderia usar uma comparação dizendo que o nosso espírito é como se fosse uma nuvem. Quando eu me aproximo de outra pessoa, essas nuvens se fundem. Elas se misturam, os gases se misturam com tanta profundidade que muitas vezes nós não conseguimos distinguir um do outro. No caso, a única forma que nós temos de fazer essa diferenciação é quando nós encontramos espíritos com valores morais diferentes. Quando tem uma tentativa, a gente pode tentar mais uma vez fazer uma comparação, uma nuvem muito clara, para aqueles espíritos que são mais elevados, mais depurados, e para aquelas nuvens bem escuras, bem tempestuosas que nós vemos assim durante os tempos quentes das nossas cidades, das nossas regiões. E aí, então aquela nuvem escura se aproxima de uma nuvem clara. E aí dá para perceber exatamente qual é a carga interior de cada uma delas. Mas nuvem é nuvem, tirando essa questão da densidade. Agora, quando nós falamos sobre uma mistura de um perispírito de um animal com o perispírito de um ser humano, nós temos elementos que devem ser considerados, elementos esses, infelizmente, que nós muito pouco conhecemos. Exatamente porque o que nós vemos de perispírito são as informações que chegam para nós dos espíritos, que tentam, através do nosso vocabulário ainda muito limitado, um vocabulário bastante precário, expressar aquilo que ainda não tem expressão. Se nós tivéssemos a possibilidade de ver e analisar uma matéria que seria palpável para nós, ficaria muito mais fácil. Mas, diferentemente, a gente fica ainda limitados apenas na teoria. Me dá um ok, pessoal, por favor? Só para saber se o som está saindo direitinho. Ok, obrigado. Deu uma piscada no meu pau-talk aqui, achei que tinha caído a conexão. Então, o que nós temos, por exemplo, nós temos espíritos como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, até mesmo Emmanuel, que procuram trazer para nós informações do que é feito pelo espírito. André Luiz, nas obras em que ele relata sobre a influência espiritual, sobre a questão da mediunidade, então ele tenta, mostrando assim, olha, está saindo algumas coisas, algumas luzes da cabeça daquela pessoa, alguns fios que se ligam na cabeça da outra, o perispírito está envolvido e tal, então ele tenta, com a linguagem limitada que nós temos, ou melhor, com o nosso vocabulário ainda muito limitado para essas questões do plano espiritual, que é uma nova ciência. Aliás, o próprio nome perispírito foi um nome novo, foi um neologismo que Kardec criou para poder designar esse corpo perispiritual que até então não tinha nome. Ele fez uma combinação do prefixo peri, que quer dizer em torno de alguma coisa, e o espírito, quer dizer em torno do espírito, perispírito. Assim como nós temos pericárdio, periferia, perispermas e tudo mais. Então temos vários tipos de nomes que utilizam esse mesmo prefixo. E vários outros. Então médium, espiritismo, espiritista, perispírito e outros nomes foram criados exatamente para essa nova ciência. Então, se nós temos ali 4 palavras novas para designar essa filosofia e para designar alguns desses elementos, imaginemos então se a palavra perispírito já seria o suficiente para explicar em profundidade a própria constituição desse elemento. Não é possível. Então, na verdade, nós pegamos o perispírito e começamos. É um vapor, é uma matéria assim meio que sutil, tentamos de toda forma.
Agora, quando nós desencarnarmos e tivermos essa capacidade, aí então nós vamos poder analisar detalhadamente a estrutura desse elemento. A Fraterna colocou: o animal tem a sensibilidade, disso eu tenho provas, né, já que eu tive a oportunidade de ver e assistir, né, tanto no cão como no cavalo, é muito interessante. Mas não são médiums, estou errado, exatamente, porque quando se fala em a sensibilidade de percepção, você diz, Fraterna, no caso, aqui mais para frente Erasto fala sobre isso. E ele vai lembrar, então, que é a mesma coisa que acontece muitas vezes conosco. O fato de você ter uma percepção isolada de alguma coisa, você viu um vulto, você viu um espírito, isso não faz de você médium. O médium é aquele que tem a sua faculdade em constante ativação. Quer dizer, você pode ver, né, no caso de uma situação específica de maior concentração, de uma alteração emocional, né, ou de uma participação num trabalho. Esse é o médium. Aquele que eventualmente tem uma percepção ou outra, esse não pode ser considerado médium. É apenas assim uma sensibilidade que veio e foi embora. Né? Mas logo daqui um pouco mais abaixo aqui o Erasto fala sobre isso. Vamos lá então, continuando. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? Seria preciso repetir isso sem cessar? Pois bem, deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá. O vosso espírito e o nosso são tirados do mesmo meio, são de naturezas idênticas, são semelhantes numa palavra. Possuem ambos uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvidos, de imantações mais ou menos vigorosas, que permite a nós, espíritos encarnados, pôr-nos muito pronta e facilmente em relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médiuns, à essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que anulam neles toda possibilidade de rejeição, estabelecendo entre ele e nós uma espécie de corrente ou de fusão, que facilita as nossas comunicações. Olha só que interessante, ele coloca assim, ó, estabelecendo entre nós e eles uma espécie de corrente ou de fusão. Até aqui ele não consegue encontrar um termo correto. Ele fala assim, é mais ou menos uma corrente, uma fusão, é um tipo de espécie, de corrente, de fusão, porque ele não consegue encontrar uma palavra que fale sobre essa mistura, esse contato que existe entre o perispírito. E o fato de serem da mesma natureza, tira, como foi colocado aqui por Kardec, por Erasto, anula toda a possibilidade de rejeição. Isso mostra claramente que se um espírito obsessor quiser influenciar uma pessoa envolvendo-a com seu perispírito, que é exatamente a forma que acontece, isso vai acontecer independente dela querer ou não. A única proteção que ela vai ter vai ser exatamente o nível vibratório em que ela se encontra. A elevação do seu pensamento, os valores que ela alimenta. Fora isso, ela está sujeita a ser influenciada como qualquer outra pessoa. Agora, no caso do animal, já é diferente. Araci colocou, mas os animais como os cães e gatos conseguem ver espíritos, certo? A gente vai chegar um pouquinho mais para frente, Araci, já falo sobre isso já. Tá, Erasto vai tocar nesse assunto e a partir dali então a gente volta nas questões que vocês colocaram. E ele continua. Tá. É de resto essa possibilidade de rejeição própria da matéria que se põe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiums. Os homens estão sempre propensos a exagerar tudo. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, recusam uma alma aos animais, enquanto outros querem dar-lhes uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Então aqui o que Erasto coloca é que quando ele fala sobre... Abraço, Capote. Quando ele fala sobre pessoas que simplesmente rejeitam a alma dos animais, ele não está necessariamente falando sobre aqueles que são materialistas, que não acreditam em nada depois da morte, que não acreditam que o espírito do próprio ser humano continue existindo após a morte do seu corpo físico. São pessoas que são religiosas, são pessoas que pensam nessa questão espiritual, mas quando olham para os animais, veem apenas uma máquina movida pelo instinto. Não pensam que existe a possibilidade de um princípio inteligente. Eu me esqueci o nome dele agora, se vocês se lembrarem, por favor, coloquem. É um veterinário que normalmente ele aparece nos canais de televisão, falando sobre educação nos animais, tentando adestrar melhor e tal. Vocês se lembram o nome dele? Eu me esqueci. Coloquem aí se vocês conseguirem lembrar.
Pois é, exatamente, Wagner, né? Wagner lembrando que a alma de animais, até nas salas espíritas da confusão, pois é. Mas é tão natural, quer dizer, existe ali um princípio, é uma questão de nome. Uns dizem que não é alma ainda, é um princípio inteligente. O Dr. Pet, mas qual é o nome dele? Eu me esqueci qual é o nome dele. Mas enfim, ele, por exemplo, é um veterinário que ele tem mestrado pela Universidade de São Paulo sobre psicologia animal. Ou seja, né, quando se fala em psicologia animal, significa que a própria academia científica hoje considera a psicologia do animal, ou seja, os elementos emocionais, os elementos de personalidade, de sentimentos e sensações. Se hoje nós temos estudos acadêmicos tão profundos que tratam dessas questões, hoje falar sobre uma personalidade animal é algo irrelevante. Alexandre Rossi, né? Obrigado. Então, dessa forma, nós temos também, o Décio lembrou, o Dr. Ivena Prado, né, que é, né, o Papa dos Animais, quer dizer, conhece muito sobre os animais, faz um estudo muito profundo sobre a questão espiritual dos animais, só que, o detalhe, que tanto a Dona Ivena Prado como qualquer outros de nós, quaisquer outros de nós, podemos tirar essas informações dos livros que foram publicados. Quer dizer, pega lá uma citação de Emmanuel, do Livro dos Espíritos, uma citação de André Luiz, quer dizer, nós ficamos ainda batendo cabeça nessas informações que chegaram para nós, que são ainda limitadas. Não conseguiu, por exemplo, aprofundar essa questão, adentrando ao mundo espiritual de fato, e observar os animais por essa outra perspectiva. Apenas desenvolve raciocínio em cima daquilo que já foi trazido. Quer dizer, uma pesquisa mais dedicada, uma atenção especial, mas a nossa limitação ainda continua. Mas hoje, independente de questões espirituais ou religiosas, já vemos que os animais realmente têm esse elemento a mais. É só uma questão de estudar para saber exatamente quais são os seus limites, quais são os seus potenciais. Vamos em frente aqui. Como foi colocado aqui por nós, né? A Miri colocou aqui, Dr. Pet ensina a educar os animais e os donos principalmente, né? Muitos comportamentos como reflexos de donos, né? Pois é. Às vezes o apego exagerado faz essa distorção na personalidade do animal. Os homens estão sempre propensos a exagerar tudo, como nós colocamos há pouco. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, recusam uma alma aos animais, enquanto outros querem dar-lhes uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Então nós temos aqueles dois extremos, né? Uns recusam que os animais possuam alma. Aí basta lembrar, né, que não há muito tempo, pegarmos, por exemplo, a coisa de 300 anos, dá uns 300 anos, quando havia ainda a escravidão aqui no Brasil, a própria igreja dizia que os negros não tinham alma, que os escravos não tinham alma. Claro que isso era temporal, era específico para aquela época, né? Hoje essa questão já está completamente ultrapassada, mas eu não falo com relação a uma ofensa à igreja, eu falo com relação a uma cultura de uma época que não foi muito distante. 300 anos nós pensávamos ainda que pessoas pela sua classe racial não possuíam alma. Há muito tempo também as próprias mulheres eram destituídas desse elemento, pelo fato de ser uma sociedade patriarcal, machista e tudo mais. Então, quer dizer, as mulheres não tinham, os homens não tinham, os animais não tinham. Aí isso foi felizmente mudando conforme a nossa própria inteligência foi se desenvolvendo. Então alguns negavam que os animais tinham alma. É daí então muitas vezes essa grande crítica que nós temos hoje, esse debate na sociedade sobre a questão do consumo da carne animal, né, ou não, ou seja, vegetariano ou não, pode ou não pode, o espiritismo permite ou não permite, né? Tem essas, embora se fale sobre essa questão de permitir ou não permitir, mas é um pensamento que existe ainda. Aí muita gente diz assim, mas você pode comer lá uma carne de frango, uma carne de peixe, uma carne de vaca, não tem problema porque os animais não têm alma. Aí vem aquela grande questão, pera lá, a coisa não é bem assim. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Se lembrou, né? Basta conviver com o animal para ter uma ideia de como são as coisas, né? Então, quer dizer, hoje para nós, falar sobre a questão emocional e intelectual dos animais é um assunto que já pode ser superado com muita naturalidade, sem nenhuma preocupação com debates. A única questão que a gente debate hoje é até onde vai essa inteligência. Porque quando você fala em adestramento, o adestramento, para que o animal seja adestrado, há a necessidade dele ter um resquício de inteligência. Então ele possui a sua inteligência. O próprio Kardec fala na Revista Espírita sobre a alma animal. Ele chama de alma, mas ele classifica bem, alma animal, e não a alma humana.
Então esse princípio inteligente que alguns preferem também pode ser chamado de alma animal, desde que isso seja bem claro, bem definido, né? Mas como os espíritos lembram, nós temos uma questão muito grave, que é o nosso entendimento, né, através das nossas ideias, das nossas palavras. Muitas vezes nós entramos em conflito pelo fato de nós não conseguirmos expressar corretamente aquilo que nós pensamos. Grupos que pensam a mesma coisa, mas utilizam palavras diferentes, e aí então entram em choque. Mais ou menos o que acontece, por exemplo, entre as religiões. Falam a mesma coisa sobre alma, sobre o espírito, sobre o mundo espiritual, sobre mediunidade, mas por uma questão de preconceito e de falta de entendimento, a coisa complica. Você falar, por exemplo, para alguém de uma igreja tradicional, que ele não tem um dom divino, mas que ele é médium, é uma ofensa. E você dizer para um espírita que ele não é médium, mas que ele tem um dom divino, vai dizer que é uma infantilidade. Questão interessante, né? Fraternal colocou: e a alma do animal reencarna? Certamente que sim. Os próprios espíritos falam sobre isso no Livro dos Espíritos. Tá? Depois a gente dá uma chegadinha lá para ver. Né? O Osmar colocou que é vegetariano, né? Conseguiu se libertar dessa ideia, né? Deixa eu ver aqui. Em Nosso Lar a fazendeira diz isso, né? Os negros são demônios. Fala exatamente isso, né? Essa é a ideia. Se eu não me engano, não é nem Nosso Lar, Tiene, se eu não me engano, é no livro Os Mensageiros. Mas seja Mensageiros ou Nosso Lar, um desses dois aí. Mas trata exatamente dessa questão. E continua. Tá. Por que pretender assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não convencei-vos disso. O fogo que anima os animais, o sopro que o faz agir, movimentar-se e falar na sua linguagem própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão de se mesclar, se unir ou se confundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, numa palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, sobre todas as outras espécies, o homem, esse rei da criação. Ora, não é isso que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrenas em condição essencial de perfectibilidade? Isso que Kardec quer dizer aqui, que os homens, o espírito humano tem essa capacidade de evoluir através do conhecimento, através da sua evolução moral, através das suas experiências, enquanto que os animais, da forma como eles estão, naquela condição, eles não evoluem. Quer dizer, o homem não precisa se transformar para evoluir, ele evolui por aquilo que ele é, enquanto que os animais passam por elaborações no plano espiritual para poder adquirir novos potenciais, novas capacidades. Quando nós falamos de um gato, que ele tem ali a sua capacidade de evoluir, é muito diferente do homem. Vamos seguir o raciocínio de Horácio, que ele vai falar sobre isso. Pois bem, reconhecei então que não se pode assimilar ao homem, único perfectível em si mesmo e nas suas obras, qualquer indivíduo de outras espécies viventes na Terra. O cão, cuja inteligência é superior aos animais e se tornou amigo e comensal do homem, será perfectível por si mesmo e por sua própria iniciativa? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. E o mais amestrado entre eles é sempre ensinado pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, que a lontra constrói a sua choça sobre as águas, sempre com as mesmas proporções e seguindo um sistema invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram seus ninhos de maneira diferente dos seus ancestrais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais de hoje, é sempre o mesmo, feito nas mesmas condições e pelo mesmo sistema de entrelaçamento de capins e pauzinhos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas organizadas, jamais variaram os seus hábitos de coleta de provisões, a sua maneira de agir, os seus costumes e as suas produções. Por fim, a aranha tece sempre a sua teia da mesma maneira. Por outro lado, se procurardes as cabanas de ramagens e as tendas das primeiras idades da Terra, encontrareis em seu lugar os castelos e os palácios da civilização moderna. As vestes de peles selvagens
sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo encontrareis uma prova da marcha incessante da humanidade em seu progresso. Então, essa comparação que Erasto faz para nós é bem interessante, porque mostra isso, né? O gato é o mesmo gato do passado. Aquele gato que ficava no colo do faraó é o mesmo gato que fica hoje no nosso colo. Mas o ser humano que vivia naquela época evoluiu muito de lá para cá, em termos de conhecimento, de tecnologia, de moralidade. Nós encontramos ainda, naturalmente, né, aqueles homens que têm aquele comportamento ainda primitivo, agressivo, violento, mas é muito mais patológico do que evolutivo. Mas a grande maioria, pela própria estrutura que nós vivemos hoje, dá para perceber a grande evolução intelectual e moral que nós tivemos. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né, eu reparo muito, meu cão, filho Nick, faz a todo tempo, né, eu consigo entender às vezes que além do adestramento que eles aprendem, eles têm algo que mostra uma inteligência que os faz um animal especial para mim, né? Que o faz um animal especial para mim. Coisas que ele faz às vezes que eu nunca pensaria que fizesse, ele faz, né? Como saber que eu gosto de uma almofadinha que tem aqui, né? Quando vou almoçar, lanchar, ele pega essa almofada e coloca ao lado da minha cadeira e fica parado ao lado esperando eu sentar, né? Isso é uma das que ele faz, né? São realmente especiais, né? Muito interessante, né? Minha mãe era fechada, fria, pressão alta com problemas. Depois que ele entrou em nossas vidas, minha mãe não tomou mais medicamentos, brinca e corre pelo corredor aos 87 anos. Né? É exatamente o que Chico Xavier fala. Ele tem uma passagem muito interessante. Ele diz que os animais são anjos disfarçados que Deus colocou entre nós. Exatamente para nos dar, né, essa atividade, essa vitalidade, esse ânimo, né, de lidar com essa inteligência mais ingênua. A fraterna colocou: se reencarnarmos para nos redimir em erros passados, o que o animal tem para se redimir? Né? Não é responsável pelo que comete, segue instinto, não raciocínio. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Desde esse progresso constante, invencível e recusável da espécie humana e do estacionamento indefinido das outras espécies animadas, concluireis comigo que se existem princípios comuns a tudo que sobrevive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que entre vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para a frente e sempre para a frente. Deus pôs os animais ao vosso lado para auxiliares, para vos alimentares, para vos vestirem e vos ajudarem. Deu-lhes um pequeno grau de inteligência porque, para vos auxiliar, precisam compreender e condicionou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Mas na sua sabedoria não quis que fossem submetidos à mesma lei de progresso. Tais como criados, assim ficaram e ficarão até a extinção de suas espécies. Aqui ele não fala sobre a extinção dos seus princípios inteligentes ou de suas almas. Então, conforme as espécies vão se modificando, e esse é um processo que infelizmente nós temos muito pouca informação para poder compreender como acontece a evolução desses princípios, como são agregados novos elementos, como eles alcançam os estágios mais elevados, isso é muito, nós não temos ainda informação, mas nós sabemos que isso acontece. E sabemos também que muito disso acontece no plano espiritual, não aqui. Então, o que faz um animal numa condição primitiva, por exemplo, de um roedor, de um réptil, alcançar, por exemplo, a estrutura de um ser humano, a estrutura de um mamífero? Então, o animal reencarna para servir ao homem, para evoluir também, né, Iraci? Porque até mesmo nessa relação que nós temos com os animais, nós também, ao mesmo tempo que somos beneficiados pela presença deles, não apenas por aquilo que eles podem fazer por nós, em termos material, mas também em termos afetivos, em termos intelectuais, nós também, né, oferecemos aos animais a possibilidade deles se transformarem. Embora ainda aparentemente dá a impressão de que nós muito mais abusamos do que auxiliamos, mas da forma como nós fazemos, isso certamente tem ali também um bom estímulo. Um pouco mais acima, a fraterna perguntou: o que o animal tem para se redimir? Isso quando a gente fala dos sofrimentos, né? Isso quando fala da forma negativa como o homem age sobre os animais. Emmanuel fala sobre isso numa mensagem
Porque muita gente tem essa dúvida. Se os animais não têm livre-arbítrio para tomar suas decisões e desse livre-arbítrio acumularem responsabilidades que devem resgatar depois no futuro, por que eles sofrem? Por que eles sofrem, por exemplo, pelos maus tratos humanos, sofrem pelas próprias agressões da natureza? Porque quando nós falamos em sofrimento do animal, nós não falamos do animal doméstico, nós podemos falar também daquele animal que sofre lá no meio da floresta amazônica, o animal que sofre lá nas savanas africanas. Por que existe esse sofrimento? Por que um animal, por exemplo, quebra uma pata lá no meio da floresta e depois morre por causa disso? O que Emmanuel traz de esclarecimento para nós é que a dor tem um princípio educativo muito mais profundo e complexo do que nós imaginamos. A dor, ela não vem apenas como castigo, a dor também vem como estímulo evolutivo. Nós não temos a compreensão disso ainda, não entendemos como isso se dá. Isso porque nós temos a nossa visão ainda limitada aqui no nosso mundo físico, né, nesse pequeno universo que nós vivemos, e porque o nosso entendimento ainda diz respeito ao momento que nós estamos vivendo. Mas da perspectiva espiritual, nós começamos a ver, por exemplo, a existência de um animal durante um período linear, de várias encarnações e todos os estímulos que ele vai recebendo para poder avançar nessa sua escala evolutiva. Então nós não compreendemos ainda, mas o fato de nós não compreendermos não significa que essa lei seja perfeita naquilo que faz. Então entender sobre a dor dos animais é algo que nos revolta, é algo que nos incomoda, mas é algo que faz parte dessa lei natural. Porque quando nós olhamos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, porque dá a impressão de que o homem é o grande vilão da humanidade, né? Olá, Sandra. Então dá a impressão de que o homem é o grande vilão. Então, por exemplo, você fala assim, teve uma pessoa que machucou um animal porque ele estava muito irritado, muito aborrecido. E a maldade que tem no coração dele fez com que o animal se machucasse. Se nós assistimos a um documentário do Discovery, do National Geographic, por exemplo, que mostra sobre predadores, sobre fugas dos animais, tudo mais, nós vamos ver que lá na floresta, nesse próprio cenário natural, a violência está muito mais presente do que na sociedade humana. Tem um documentário que mostra aqueles vários ignus, ou zebus, né, que estão ali tomando água na beira de uma pequena lagoa, de um pequeno rio, e de repente aparece um crocodilo de 4 metros e abocanha a cabeça dele e puxa ele para dentro. Ou então um filhote que está correndo pela savana e vem aquele bando de hiena e avança em cima dele. Então quando nós falamos em violência, quando nós falamos em dor e sofrimento, nós sempre falamos e imaginamos do vizinho que bateu no cachorro. Só que na verdade, partindo do princípio de que aquela dor tem um princípio educativo, o vizinho que fez isso também acaba assimilando para si mesmo essa carga de responsabilidade pela dor que ele provocou. Aí já vem a lei de causa e efeito. Mas e na natureza, como é que nós vamos julgar isso? Quer dizer que a leoa, que abocanhou ali uma gazela pelo pescoço dela, matou e depois levou lá para o seu ninho para alimentar os seus leõezinhos. Como é que nós vamos aplicar uma lei moral nessa questão? Então, assim, antes da gente fazer julgamentos, né, porque eles não merecem, porque isso, porque aquilo, a gente tem que ter uma visão muito cuidadosa do contexto todo e de uma lei sábia que existe na natureza que rege a evolução de todos os seres. Embora não tenhamos lei de causa e efeito regendo a vida dos animais, pelo menos não da forma como nós compreendemos e que se aplica a nós, certamente existem outros tipos de leis que afetam a vida desses animais, desses universos, que nós sequer imaginamos. Então temos que ter muito cuidado, a gente tem que fazer aquilo que nós podemos da melhor forma e esperar que as respostas cheguem para nós. Porque do contrário, a gente vai querer julgar do nosso princípio, e o nosso princípio é assim: se alguém bateu num cachorro, tomara que alguém vá e bata nele. A gente não tem lei de causa e efeito, a gente tem lei de vingança. Ah, porque aquele homem matou aquele cachorro, tomara que alguém vá e mata ele também. É assim que a gente se sente satisfeito diante dessas situações que aparecem na nossa vida. Só que a coisa não é bem assim. Então é difícil a gente compreender aquilo que está fora do nosso alcance, mas a gente tem que ter essa consciência. Obrigado, Cindizinho. O Wagner colocou, mas essa violência na floresta, em realidade, não é violência, é mais a sobrevivência, né? Pois é, não é violência porque
Não somos nós que estamos lá sendo devorados, né, Wagner? É a sobrevivência daquele que mata, mas é aquele que morre. Não deixa de ser um tipo de violência dentro da nossa visão. Então, feliz daquele que é um predador na floresta. Mas até mesmo assim, você pensa, por exemplo, nos elefantes. Aquelas manadas que andam, né, pelas savanas e tudo mais. Um elefante, quando ele começa a perceber que ele vai morrer, ele se afasta e se isola. Aí todo mundo pensa, olha que interessante, ele se isolou enquanto os outros foram embora. Como é que vai ser a vida desse animal? Até o momento em que ele desencarnar. Que ele vai sentir dor, ele vai ficar doente, os órgãos deles vão entrando em falência, ele vai então sendo vítima dos predadores até que ele desencarna. E esse período, quanto tempo será que ele demora para desencarnar? Que ele demora para morrer? 1 semana, 2 semanas agonizando? Não deixa de ser uma violência da natureza contra os seres vivos, né? Mas se os animais não têm noção do certo e errado, não tem, né? Pois é, mas exatamente ali, Araci, foi aquilo que Emmanuel comentou que eu passei para vocês. A dor, ela tem um princípio educativo que vai muito além simplesmente do castigo, como nós imaginamos. Essa é a grande questão, o grande enigma para todos nós. Né? Mas tenhamos confiança de que tudo está sendo muito bem orquestrado, né, por essa força superior, e no momento certo a gente vai ter uma compreensão. Do contrário, a gente vai continuar ainda batendo cabeça para tentar entender. Né? Aquele que morre também em algum momento abocanhou o outro. Né? E se for vegetariano, como é que fica? Na verdade, o elefante se isola por não aguentar acompanhar os outros. Né? Mas assim, o que se fala é que eles mudam realmente a sua trajetória, eles vão para outro lugar, eles não ficam acompanhando, né, a manada, eles mudam de lugar, mas, né, de qualquer forma, são ali princípios, são as leis da natureza que estão ali regendo esse comportamento. Vamos lá, pessoal, para a gente acabar com essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Pois é, mas é complicado, Wagner. Não é que eu estou querendo complicar, só estou mostrando que é complicado, né? Tem também a dor estímulo, né? Aquela que faz crescer, independente da necessidade de expiação e resgate. É essa dor educativa que a gente comentou, né? Que ainda falta tanto para a gente compreender. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá. Não é fácil porque a gente não entende, né, Horace? É difícil você explicar aquilo que você não compreende em profundidade. A gente fala, né, do nosso ponto de vista. Tem gente que, eu não concordo com isso. Não concordo, não adianta falar que eu não concordo. Então tá, fazer o quê? Você concorda, não concorda? A gente não entende. O que adianta ficar tentando encontrar resposta que a gente não compreende? A Miriam colocou, né, quando estudamos a Gênese, observamos muito a lei de destruição, a renovação e tudo mais. É algo natural, mas ainda é difícil de entendermos, né? A própria lei de destruição que a gente chegou a estudar aqui no nosso... Deixa eu ver quanto que falta aqui para a gente estudar mais sobre isso aqui. Não vai dar para a gente fechar hoje. Quando a gente falava sobre a lei de destruição, eu trouxe para vocês aqui um texto de um livro. Deixa eu pegar aqui rapidamente, já que a gente vai deixar para uma outra hora. Só um instantinho que eu já... Só pegar um trecho de um livro aqui que é bem interessante. Agora, onde está aquilo que eu queria? Está aqui, ó. É um livro chamado As 100 Maiores Catástrofes da História. Deixa eu ler para vocês aqui esse trechinho, só para a gente poder reforçar um pouco daquilo que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos. Só um instantinho. Nesse livro, As 100 Maiores Catástrofes da História, ele fala sobre, como o próprio nome diz, as 100 maiores catástrofes da história, tanto de situações que envolvem fenômenos naturais, como tragédias provocadas pela tecnologia. Então tem desde vulcões, acidentes de trem, naufrágios de navios, terremotos, etc. e tal, né? Então fala de tudo aqui, mas o prefácio ele é muito interessante, que eu quis trazer exatamente para podermos entender um pouquinho mais essa questão da lei da natureza e essa lei de destruição. Principalmente porque quando nós falamos em destruição, nós aprendemos naquele estudo que em vez de nós falarmos em destruição, nós falamos em transformação. Só que essa transformação normalmente ela vem, né, acompanhada de toda essa violência,
de um terremoto, de uma catástrofe, coisa parecida. Mas nada mais é do que uma transformação. Qual a diferença de uma pessoa que desencarna, por exemplo, dormindo na sua cama confortavelmente, para alguém que desencarna no meio de um terremoto? O meio pode ser diferente, mas o processo é o mesmo. O processo de transformação, ele aconteceu para os dois indivíduos. Vamos ler para vocês terem uma ideia do que, por que eu trouxe esse prefácio desse livro e por que ele é tão interessante. Então o título é o seguinte: A Sublime Insensibilidade da Natureza. Ele foi extraído do jornal London Telegraph, do dia 13 de fevereiro de 2002. O título: Milhões de borboletas mortas em tempestade atípica, por Ronald Buchanan, na Cidade do México. Cientistas relataram ontem a morte de centenas de milhões de borboletas monarcas causada por uma tempestade incomum de neve nas montanhas do México, onde elas passavam cada verão após uma jornada de mais de 3.000 milhas. Pesquisadores mexicanos e americanos estimam que cerca de 270 milhões de borboletas congeladas ficaram espalhadas pelo chão após a tempestade do mês passado, que atingiu as florestas de pinheiros a oeste da Cidade do México. Nunca vi algo semelhante, afirmou o Dr. Lincoln Brower, biólogo americano, que vem acompanhando a migração desses insetos há 25 anos. O voo anual das monarcas de regiões tão longínquas como o norte do Canadá é considerado por estudiosos da vida selvagem uma das maiores migrações do mundo natural. Elas invadem as florestas em grandes nuvens alaranjadas todo o mês de novembro. Como a chegada das borboletas coincide com o Dia de Finados, no México, os habitantes dos povoados acreditam que elas representam o espírito de seus antepassados. Então aqui, né, esse foi só a introdução que eu peguei para vocês, para poder entender que quando se fala em lei de destruição e dessa transformação, não adianta a gente querer julgar a partir dos nossos critérios, a partir do nosso ponto de vista. O que justifica, por exemplo, 270 milhões de borboletas morrerem numa tempestade de neve? Se você fala para um budista que matou uma borboleta, se você fala para uma criança que matou uma borboleta, vou te achar a pessoa mais criminosa do mundo. A natureza, insensivelmente, seguindo ali as suas leis, as suas regras, dizimou 270 milhões. Em 2002 foi a notícia que foi divulgada, Andréa. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui mais precisa a esse respeito. Ele não traz referências de data aqui não. Mas foi divulgado em 2002, então deve ser por essa época também. Tá? Então é assim que a gente tem que observar. Aquilo que nós fazemos, nós assumimos uma carga. Aquilo que recebem, certamente tem ali uma razão, uma causa que nós não compreendemos. Muitas vezes a dor que esses animais sentem acaba sendo absorvida porque a experiência que eles vivenciam, para eles pode acrescentar alguma coisa. Mas para nós tem um peso muito maior. Já que a quem muito foi dado, muito será cobrado, então nós assumimos, e o animal acaba sendo acolhido, sendo amparado dentro das suas necessidades, e ele continua a sua evolução, independente de ter ali um débito reencarnatório ou não. Então é muito difícil a gente tentar compreender isso para nós. A Miriam colocou, ouvi um exemplo interessante, um guepardo tem o couro mais fino, suas garras são mais delicadas e não se degladiam tanto, diferente dos leões, que têm uma estrutura e brigam mais entre si. Há muito a entender ainda, né? São muitas variações, sim, sem dúvida nenhuma são. Extremamente complexos, extremamente difíceis, para nós extremamente injustas muitas vezes, mas tudo faz parte de um processo de evolução. Deixa eu ver aqui. Bom, o texto que vai continuar aqui, não vou nem continuar agora porque já deu aqui o nosso horário, mas além disso que nós estamos falando, sobre essa questão da influência dos espíritos sobre os animais, tem também a questão da cura dos animais em centros espíritas, que diz respeito aqui a esse tema que a gente está conversando. Então a gente vai abordar, né, inclusive aqui em São Paulo, nós temos um centro espírita especializado em tratamento de animais. Então pessoas que vão ao veterinário, levam seus animais até o centro espírita para fazerem cirurgias espirituais, tratamentos de passe. E aqui diz exatamente que um relato que um senhor
colega de Kardec, foi magnetizar o seu animal que precisava de tratamento, o animal morreu. E o espírito fala exatamente sobre isso. A intensidade, a densidade do perispírito e do fluido magnético que sai do ser humano é muito maior, muito mais denso do que o do animal. E quando você aplicou o passe nele, o animal morreu. Como se tivesse esmagado o animal fluidicamente. Então a gente vai falar sobre isso no nosso próximo estudo. André colocou quantos pesquisadores passam uma vida estudando uma única espécie e só vendo o comportamento, né, Andréia? Se tiverem desencarnados, tiverem curiosidade de continuar lá do outro lado, vão ficar deslumbrados com tantos mistérios que serão revelados. É o único centro espírita que você conhece que faz esse tipo de tratamento ou tem no Rio de Janeiro? Olha, Andréia, eu já ouvi falar de muitos centros espíritas que fazem isso daí. Tá? Tem um que chama Centro Espírita São Francisco de Assis, um nome bastante sugestivo, inclusive, que eu não sei se é no Rio ou se é no Paraná. Mas tem alguns centros, eu não sei te dizer. Teria que fazer uma pesquisa mesmo, porque eu não tenho esses dados. Eu sei que tem aqui em São Paulo porque a minha irmã, ela é fisioterapeuta e ela tem uma paciente que é uma veterinária. E ela comentou exatamente desse centro espírita, que faz tratamentos espirituais. Tem uma outra colega também que faz parte até daquele site que eu já passei para vocês, né, o Animais e o Espiritismo. Coloca no Google Animais e o Espiritismo que vocês vão chegar no blog. Lá eles fazem referência sobre a vida animal, né? É um grupo de profissionais dessa área animal, como veterinários, zootecnistas e tal. Então eles estudam a doutrina espírita, né, aplicada à vida animal, tem muita informação bacana lá. Tá? E eles, por coincidência, né, ou não, na verdade muito mais racional, eles fazem uma campanha intensa, né, para o consumo, né, contra o consumo de carne animal. Não contra o consumo, mas para conscientizar a respeito do consumo da carne animal. Tanto que eles chamam que os animais são animais não humanos, já que nós somos animais humanos. Então eles sempre se referem, né, os animais não humanos. Que é bem interessante o trabalho que eles fazem lá. Tá? Bom, fechando por aqui, eu vou passar para a Betinha, que vai fazer um encerramento para nós. E na quarta-feira a gente volta a tratar desse assunto, tá? Para falar um pouquinho mais sobre essa questão da influência dos espíritos sobre os animais, ou seja, a mediunidade nos